E eu recebo aqui no estúdio o padre Luiz Roberto de Lácio, ele que é o coordenador da campanha de mobilização nacional pela ética e pela moralização na política. Padre Luiz Roberto, boa noite, bem-vindo. Muito boa noite para você também e a todos os telespectadores. Padre Luiz Roberto, o que é a campanha de mobilização na política e como há esse entrelaçamento? É um padre criando e coordenando uma campanha envolvendo a política. Então, veja, eu acho que uma das coisas bastante importantes hoje, nós como brasileiros, nós temos que ter várias iniciativas para responder uma pergunta pertinente. Então, não vamos perguntar o que é que o Brasil pode fazer por nós, mas o que nós podemos fazer pelo Brasil no momento atual. Então, são iniciativas em prol de nós tentarmos resgatar a questão da ética na política e a moralização também. Isso inclui, inclusive, a questão dos políticos. Então, nesse momento, é um momento muito delicado. O que a gente poderia fazer? Então, eu fiz uma pesquisa de rua, andando pelas ruas, e as pessoas perguntam, mas como é que eu posso ajudar o Brasil? O que eu devo fazer? Padre, o que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Eu me pergunto, bom, e não é só jovens, pessoas, são crianças de todas as classes sociais, raça. Então, todo mundo tem isso no coração. Como ajudar no momento o país a resgatar a sua dignidade de ser brasileiro? Então, aí veio a iniciativa de nascer uma campanha. E como foi que o senhor teve essa ideia, padre? Inclusive porque a gente conversava um pouquinho antes de começar o programa e o senhor dizia que foi assaltada a sua paróquia. Isso, a minha paróquia ela foi assaltada, né? Que então, é em Campinas, foi o senhor? Em Campinas, a pessoa que entrou dentro levou os objetos sacros, me arrebentou as portas, deu quase uma despesa mais de 30 mil. Depois, nós fomos atrás da pessoa. Claro que encontramos a pessoa. Então, o sistema judiciário e a polícia vai cuidar de ela para aprender e resolver. Você sabe que veio até mim uma pergunta de uma pessoa que disse, padre, nós sabemos quem é essa pessoa. O senhor quer que nós damos um jeito nisso? Imagine uma pessoa falar, vamos dar um jeito. O que significa dar jeito num ser humano? Eu voltando para minha casa, pensei bem. Falei, bom, eu poderia dizer, então, dê um jeito. Eu acho que é a saída que todo mundo faz no momento que se sente ameaçado. Depois eu comecei a pensar, mas essa pessoa não é vítima? Será que muitas coisas que estão acontecendo no Brasil, as pessoas não são vítimas? Quando nós olhamos para os dependentes químicos, quando a gente olha para essas prisões superlotadas, quando você olha para uma questão das injustiças, no fundo somos vítimas. Vítimas de quê? Aí a gente vai ver que é vítimas da corrupção. Agora, padre Luiz Roberto, vou usar a expressão que o senhor usou, vítimas, mas por outro lado, o eleitor, e vou lhe provocar um pouco, o eleitor não é vilão porque é o eleitor que está colocando essas pessoas corruptas como gestores? Sabe que a gente fica imaginando, você também vai imaginar comigo, o brasileiro é muito bom, né? Nós somos um povo maravilhoso, um povo de uma credibilidade que confia. Se nós não tomarmos cuidado no momento, nós vamos cair no fatalismo. O que é o fatalismo? É um pecado horrível. Bom, tudo vai continuar assim, Ana Ruth. Se você for perguntar para a pessoa, vai ser sempre a mesma coisa. Os mesmos políticos, a mesma situação, entra e rouba, mas também faz. Não tem mais jeito. Isso é fatalismo. Isso é um pecado ligado ao indiferentismo. Daqui a pouco é uma sociedade indiferente. Tanto faz como tanto fez. Pode entrar esse, entrar aquele. Como? Então, eu me coloquei numa situação de brasileiro, de cidadão, dizendo, não, pera um pouquinho, temos que sair do fatalismo. Ué, nós somos seres humanos, nós somos seres pensantes. Se nós fizermos passos até agora que nos levou a pensar, vamos recuperar o pensamento, a consciência. E nesse momento, eu percebi que um texto bíblico, a história de Golias e Davi, você conhece a história? Sim. Um pouquinho, né? Acho que até o telespectador também conhece a história esse monstro filisteu que ninguém abatia, de repente um Davi que vai ali com uma funda, uma pedra, tá certo? E derruba esse monstro. Então eu falei, mas como é que a gente atualiza isso? Que pedra é essa? Quem é esse Davi? Quem é esse Golias? O Golias é a corrupção. Até o texto que tem aqui, você vai ver que é um monstro quase que imbatível. Mas espera um pouquinho, nós somos homens e mulheres de fé. Essa nação é uma nação de fé, isso não é uma naçãozinha sabe, nós não estamos brincando com marionete, com robô, são seres humanos, pessoas imbuídas de fé. Então, eu me lembrei que a pedra é o Pai Nosso. Atualizando. Lá com o Davi não é o Pai Nosso, porque ele é o Antigo Testamento. Lá são os textos bíblicos, a Torá da lei. Mas aqui é o Pai Nosso. Eu falei, por que não, então, nós não fazemos uma campanha, primeiro em oração.
Que alguém vai dizer para mim, mas será que só oração vai resolver, padre? Esse negócio de oração não vai criar uma coisa alienada? Não vai criar uma coisa desvinculada, desarticulada? Bom, eu li 10 obras. Eu li os 10 maiores transformadores do mundo. O Gandhi foi um. Luther King foi outro. Yitzhak Rabin, judeu, foi outro. Depois você tem Dalai Lama, depois você tem Jesus, aí você tem Madre Teresa, São Francisco. Foram homens profundamente de transformação. E outros que nós não estamos lembrando, mas todos tinham uma coisa em comum: a oração. Homens de oração. Como é que um judeu que é o Zahi Rabin reza? Como é que um Gandhi reza, não é católico? Como é que o Luther King é evangélico? E nós temos Jesus que nos ensinou essa verdadeira arte. Então, aqui é uma estratégia quase de guerra. Se você pegar um sistema de enfrentamento de guerra, é esse. Você pega um exército, por exemplo, tem a turma da engenharia, depois a turma da infantaria, depois a turma da cavalaria, depois da infantaria. Não é assim? Padre Luiz Roberto, a igreja, o sacerdote, ele tem uma missão maior de exatamente de trazer a maturidade para esse eleitor. A gente está às vésperas de uma eleição. E aqui não é, veja bem, nós, os padres, os religiosos, os cristãos, vamos falar para os cristãos, nós fomos batizados. Nós recebemos a unção profética. Quando a criança é batizada ou adulto, a gente unge a criança. Sacerdote, profeta e rei. Sacerdote quer dizer, eu tenho uma comunicação em oração. O profetismo é a denúncia das injustiças e o anúncio do reino. Então, nós todos somos chamados, assim como você também no seu programa, e como essa emissora de televisão, ajudar a formar a consciência crítica do cidadão. Todos nós. Então, sejam a ciência, sejam instituições, seja a igreja, todos temos que trabalhar para que haja uma verdadeira educação. A formação não leva à consciência crítica. Eu estava pensando sobre isso. Porque você vê assim, formação para político para isso, formação para político para... Formação não, mas a educação leva. Temos que educar para a cidadania. Então, essas campanhas, essas iniciativas, elas são próprias para ajudar a abrir a consciência. Aqui é uma questão da fé. Como é que você liga a fé, o espiritual, com a transformação política? Será que tem sentido fé e política, fé e cultura, fé e vida? Tem. Agora é o momento. Então, a ideia é fazer com que 100 milhões de brasileiros rezem o Pai Nosso todo dia, oferecendo pela transformação. Porque o senhor, na verdade, desenvolve essa campanha a partir do Pai Nosso. A partir do Pai Nosso, porque é a oração ensinada por Jesus. A pedra, que nós diríamos assim, nós somos os Davis, né? E a corrupção é praticamente o Golias, é o imbatível. Não é verdade? A corrupção que tem nome, a corrupção que tem os seus adeptos, a corrupção que tem os seus exércitos, tem os seus generais, esses políticos todos, que a gente chama, que se desviaram da ética, do bom senso, da verdade, entraram para o mundo da corrupção, para o exército da corrupção. Nós não, nós fazemos parte de outro lado. Atualmente, a gente tem que se perguntar de que lado que nós estamos. Da verdade? De acreditar que há uma mudança, uma transformação, ou nós vamos continuar nisso que você está dizendo? Bom, o brasileiro, ele não tem uma consciência, vai continuar votando nos mesmos candidatos, na mesma situação. A gente conversou aqui no estúdio com o padre Luiz Roberto de Lácio, ele que é o coordenador da campanha nacional pela ética e moralização na política. Padre Luiz Roberto, alegria recebê-lo aqui, sucesso nessa campanha. Muito obrigado, mais uma vez, para você também. Obrigada, boa noite.